últimos dias saiu aí o compartilhamento pelo ministro da Fazenda do PIB brasileiro, afirmando que o Brasil é o país mais rico da América Latina, que o Brasil é a nona economia do mundo e coisa e tal. Isso é sempre uma tentativa do ministro da Fazenda atual, é uma tentativa inclusive da própria mídia que tenta legitimizar os delírios econômicos da esquerda e esse governo bandido que está no poder no Brasil hoje, através de carteiradas, né, utilizando o PIB brasileiro. O problema é que isso não reflete nem um pouco a realidade, que é a realidade que o Brasil é um país pobre, que sua população é extremamente pobre. E o PIB ser alto não necessariamente significa que a vida das pessoas no Brasil é melhor do que a vida das pessoas em outros países, pela América Latina inclusive. Tá? É isso que eu quero explicar para vocês nesse vídeo. Obviamente eu não sou economista, eu sou apenas um grande adepto de economia, principalmente da escola austríaca. Eu vou tentar explicar isso para vocês, o porquê que o PIB não representa riqueza, como o Brasil é um país tão pobre, e tentar fazer um comparativo do Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos e alguns outros países da América Latina. Vamos lá, depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, pode deixar sua dúvida aí, o seu comentário nos comentários, caso tenha alguma coisa para acrescentar, e deixa o like aí se você gostar do vídeo ou achar que esse vídeo é interessante. Bom, vamos lá. O PIB do Brasil ele encolheu nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, o PIB do Brasil era mais ou menos 2,45 e agora ele está em 2,13 trilhões, tá? Ainda assim é um PIB maior do que o México, maior do que a Argentina, maior do que a Colômbia, maior do que Chile, maior do que Peru, República Dominicana, Equador, Porto Rico e em décimo que seria a Guatemala. Mas é bom a gente ressaltar que o Brasil tem um tamanho continental e tem uma população gigantesca, tá? E tem também um grande número de estatais. Tudo isso somado interfere muito, né, no tamanho do PIB. Então existe uma justificativa para o PIB brasileiro ser tão alto. E é bom ressaltar que mesmo com tudo isso, o Brasil conseguiu encolher o PIB nos últimos 10 anos. Parabéns aos envolvidos, tá? Muito comum a gente colocar, galera pegar o valor do PIB e falar: olha que legal, nós somos a maior economia da América Latina, somos a nona economia do mundo, como eu estava falando lá na introdução. Mas isso não significa absolutamente que o Brasil é o país rico. Esse que é o grande ponto, e acho que é o ponto mais importante. É não criar essa ilusão de que o Brasil é um país rico. O que importa, mais do que o PIB, que realmente tem valor para a gente entender o nível de riqueza de um país, é a renda per capita. Para a gente saber se a gente está realmente bem posicionado em relação ao mundo ou não. O Brasil é um país gigante, então é natural, como eu falei, que o PIB seja grande, pela quantidade de estatais, a quantidade de pessoas e etc. Mas se você dividir esse valor pelo número de pessoas, você atinge o que nós chamamos de renda per capita, tá? Então a gente pega esse valor total aí do país, sem dividir pelo número de população, para a gente saber quanto que isso dá em média para cada parte da população, para a parte da população pobre, para a parte de classe média, para a parte de classe alta, a galera que é rica. E até para uma média geral ali de pessoas. Então, por exemplo, um PIB, o que seria melhor, se você parar para pensar? Um PIB de 100 milhões para 100 pessoas ou um PIB de 1 trilhão para para 500 milhões de pessoas? Consegue entender que tem que ter essa proporção para a gente entender o nível de riqueza que chega a cada pessoa daquele país, tá? Bom, vamos lá. Os dados de 2022, a per capita do Brasil é de 8.000 dólares e 900. Ou seja, isso coloca o Brasil, colocaria o cidadão brasileiro mais pobre, tá? Mais pobre, por exemplo, do que o México, que teria uma per capita de 11.500. Coloca o Brasil mais pobre do que a Argentina, que teria uma per capita de 13.600. Coloca o Brasil mais pobre do que o Chile, que teria uma per capita de 15.350. Coloca o Brasil mais pobre do que a República Dominicana, que teria uma per capita de 10.100. Coloca o Brasil mais pobre do que Porto Rico, que teria uma per capita de 35.200. E se a gente parar para pensar aqui, tem um exemplo aqui que é o exemplo da Guatemala, que é um país que tem uma per capita menor do que o Brasil, ou seja, a população é mais pobre, mas está em 5.500, não muito abaixo do Brasil. E se comparar, gente, o Brasil com a Guatemala, pelo amor de Deus, né? É uma coisa assim absurda ver que a gente não está muito distante de ter uma renda per capita próxima da Guatemala. Então vocês conseguem entender que, então, a nível riqueza total do país, a gente tem um PIB que é maior do que a maior parte dos países da América Latina. Mas se a gente pegar isso e dividir pela quantidade de pessoas que tem no Brasil,
a gente vê que a renda per capita, né, o valor por habitante de riqueza, está bem atrás de muitos países da América Latina, países menores do que a gente, países com menos potencial do que a gente, países menos famosos do que a gente, etc, etc. Né? Seguindo adiante. Então, por exemplo, apesar, como eu falei aqui, de Porto Rico ter um PIB pequeno, bem menor do que o do Brasil, a renda per capita é 4 vezes maior do que a do Brasil. Ou seja, ele tem um PIB maior, um total de riqueza maior, mas a renda por habitante é menor do que a renda por habitante, é maior do que a renda por habitante no Brasil, beleza? Então, o PIB ser alto definitivamente não significa que a população é rica, tá? É isso que eu quero que fique bem claro e bem evidente nesse vídeo, porque isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo, isso é uma coisa que é expressa há muito tempo, que voltou a ser debatida agora nas últimas semanas por causa desse compartilhamento aí do ministro da Fazenda a respeito do PIB brasileiro e o endossamento da mídia aí para esse compartilhamento, né, tentando alegar que o Brasil é um país rico, que o governo está indo bem ou algo do tipo, que não é verdade. Para efeito de comparação, a per capita dos Estados Unidos é de 76 mil dólares e 300, que seria 8 vezes maior do que a do Brasil. Isso mostra a nossa disparidade aí do Brasil em relação aos Estados Unidos, que seria um país realmente rico, tá? E não é que a vida seja perfeita para todo mundo, que qualquer cidadão tenha muito dinheiro, não é isso. É só para mostrar o quanto o Brasil é um país pobre, tá? Porque se os Estados Unidos ainda não é o ideal de vida para toda a população, né? Ainda mais no período pós-pandemia, que os Estados Unidos vive sim uma crise, se você comparar a nível Estados Unidos, o Brasil é um país muito, muito, muito pobre. Para você estar no 1% mais rico do Brasil, você precisa ganhar R$17.500 por mês. Para você estar entre os 1% mais ricos do Brasil, você tem que ganhar pelo menos R$17.000 por mês, o que daria aproximadamente 3.500 dólares. Para estar nos 10% mais ricos, você tem que ganhar R$8.000 no Brasil, no mínimo, para estar entre os 10% mais ricos. Ou seja, 1.600 dólares. 1.600 dólares. Os 40% mais pobres do Brasil ganham cerca de R$250 por mês de per capita, é o que eles têm. Os 50% intermediários têm uma per capita de R$1.500 por mês. E os 10% mais ricos, como eu falei, R$8.000 por mês. E no geral é R$1.650 por mês, a média geral do Brasil. Isso aqui é muita pobreza, mas é muita pobreza mesmo. Para ser considerado pobre, uma família nos Estados Unidos tem que ganhar até 30 mil dólares no ano, ou seja, cerca de 148 mil reais no ano. Até isso, então se a família ganhar menos de 148 mil reais por ano aqui nos Estados Unidos, né, ou que seria menos de 30 mil dólares por ano, é rico, é pobre. Né? O estado que tem a menor renda per capita nos Estados Unidos, né, a renda por habitante, é o Mississippi, que tem uma renda per capita de 45 mil dólares por ano, ou seja, seria 222 mil reais. Esse seria o estado mais pobre nos Estados Unidos. Então, a pessoa com menor renda aqui, considerada pobre, seria uma per capita de até 222 mil reais. Já no Brasil, o estado com a menor renda é o Maranhão, com uma per capita de 4,9 mil reais por ano, ou seja, a pessoa considerada pobre no Maranhão, ela não chega a ganhar nem 5 mil reais. Ela não chega a ganhar nem 5 mil reais por ano. Olha a enorme disparidade que existe no país mais pobre, o estado mais pobre dos Estados Unidos e o estado mais pobre do Brasil. A gente está falando de o pobre ter uma per capita no estado mais pobre dos Estados Unidos de até 222 mil reais, e a gente está falando do estado mais pobre do Brasil ter uma per capita de até 5 mil reais. Eu nem sei quantas vezes menos em dinheiro isso aqui significa, mas já deu para você entender que é uma diferença absurda, absurda. Agora, isso tem motivos evidentes para acontecer, isso não é uma maluquice que acontece de uma hora para outra, né? Existem uma série de fatores que causam problemas, né, e que freiam o Brasil a ser um país produtivo, a ser um país mais rico, que essa população tenha mais acesso à riqueza, mais acesso a dinheiro, à qualidade de vida. Um dos dados que é um dado muito interessante que mostra isso: o brasileiro leva cerca de 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. A gente tem apenas 1/4 da produtividade de um trabalhador americano. Mas isso aqui seria porque o brasileiro é burro, porque o brasileiro é menos capaz do que o americano? Não, é evidente que não. Na verdade, isso aqui é porque o Brasil é um país atrasado em uma série de aspectos. O Brasil é um país que não
se modernizou, não criou tecnologias, né, para poder lidar com burocracias. Né? A gente ainda usa muito papel, muita papelada, a gente ainda tem sistemas atrasados, e não é por falta de dinheiro que a gente não se modernizou. O Brasil é um país que não simplifica a burocracia, nem o pagamento de impostos, então a gente é um país que a gente, evidentemente, leva muito tempo para poder pagar os impostos. A gente, às vezes, não consegue nem declarar nossos próprios impostos, entender o que a gente tem que pagar, a gente fica confuso. Se a gente for pagar um contador, a gente acaba pagando caro porque é um serviço complexo. Empresas levam centenas de dias por ano só para lidar com as burocracias e com os impostos. Tudo isso faz com que a produtividade brasileira seja muito mais baixa, sem contar uma carga tributária em alta quantidade, né? E que é tributação sobre tributação, enfim, e tudo isso faz com que o Brasil seja um país incrivelmente atrasado. A gente vê que a base forte da nossa economia é a agricultura, é a pecuária, é a mineração. Por quê? Porque são todas áreas do setor primário. Eu não vou dizer que áreas primitivas, porque não é o caso, mas são áreas que não demandam altos níveis de tecnologia, de desenvolvimento, de simplificação. Tá? É claro que a agricultura, a pecuária e a mineração se modernizaram no decorrer dos anos, mas elas não são comparadas à indústria de tecnologia e coisas do tipo. Né? A gente não é forte nem mesmo em indústrias de construção civil, de construção de carro, coisa do tipo, que também é algo extremamente tecnológico e sofisticado. Tá? Eu não estou querendo fazer uma comparação aqui de que a gente teve de uma hora para outra virar um Japão da vida, ou um Vale do Silício, não é o caso. Mas é basicamente esse ponto que eu queria passar. O Brasil fica entre os últimos no ranking global de produtividade, ao lado da Mongólia e da Venezuela. Vocês imaginam o que é a produtividade da Venezuela e da Mongólia, tá? Eu não conheço a Mongólia, né? Mas eu sei que é um país extremamente atrasado, um país extremamente pobre. Agora, a Venezuela já está aqui do nosso lado, a gente conhece muito bem, a gente sabe que é um país comunista, um país sem liberdade, um país que está com a sua população passando fome, que tem baixíssimos índices de produtividade, que tem uma quantidade absurda de petróleo, mas não consegue ter produtividade para transformar isso em riqueza. Né? Porque não adianta você ter a matéria-prima, o que te dá riqueza é a tua capacidade de transformar a matéria-prima em riqueza, sabe, no produto final. Não adianta você ter minério de ferro se você não consegue transformar ele num carro ou numa casa. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, ter a matéria-prima não define riqueza, define potencial. O Brasil tem um enorme potencial, mas ele não tem essa capacidade de transformar o potencial em riqueza. Esse que é o grande ponto. Então a gente fica aí, ao lado da Mongólia e da Venezuela, no ranking de produtividade. Né? Isso, novamente, devido ao nosso estado que é extremamente inchado, com uma quantidade absurda de funcionários públicos, de políticos, de cargos comissionados e de várias pessoas que recebem dinheiro do Estado às custas dos pagadores de impostos. Né? Nossa legislação trabalhista extremamente atrasada, que tem origem fascista, lá em Mussolini, que é a CLT. Você não precisa acreditar em mim, você pode pesquisar. Nossa educação básica é uma porcaria. A gente não produz, a gente está muito mais preocupado, os nossos professores, isso tem que ser dito, em doutrinar ideologicamente as crianças e jovens aí para que eles sejam mais massas de manobra. Isso vem fruto aí de um processo gramscista que atacou o Brasil ali, sobretudo naquela época do regime militar. Os militares tentaram lidar com isso, mas eles não conseguiram, eles perderam essa guerra. Então os professores são muito mais preocupados em doutrinar do que ensinar de fato, para que tecnicamente aquela criança ali, aquele jovem, saia com uma capacidade técnica de executar alguma coisa produtiva dentro da sociedade. Nossa competitividade empresarial é horrível, a gente não consegue competir com nenhum país do mundo por tudo aquilo que eu falei, um alto nível de impostos, bitributação, tritributação, quadritributação, e a gente também tem aí tipo uma experiência burocrática que faz a empresa gastar uma energia incrível para conseguir simplesmente estar regularizada, sem contar outros problemas aí que são criados por órgãos regulatórios que criam um problema para poder vender a solução. Eu estou falando diretamente de propina. O nosso nível de liberdade econômica é baixíssimo, o nosso nível de produtividade é baixíssimo, isso faz com que o nosso nível de riqueza seja baixíssimo, é um efeito em cadeia. Mas absolutamente aqui o que eu quero que fique claro nesse vídeo é que o Estado brasileiro ser rico, ser a nona economia do mundo, ou o Estado brasileiro ser a maior economia da América Latina, não quer dizer que o cidadão brasileiro é rico, ou que o cidadão brasileiro seja o cidadão mais rico da América Latina ou o nono cidadão mais rico do mundo. Não,
definitivamente é o contrário. Isso só mostra a bizarrice. Como a gente vive num estado rico de população tão pobre e como outros estados que não são tão ricos quanto o Brasil, tem uma população bem mais rica do que a população brasileira. Isso só mostra como o brasileiro sofre para poder sustentar o Estado brasileiro e o quanto a gente tem aí de sanguessugas políticos, alto grau de funcionalismo público, lobby de empresas, tanta gente sugando da máquina, massacrando o brasileiro, né? Massacrando aí o brasileiro que sustenta toda essa farra às custas de muito trabalho, esforço, tributos e burocracias que sequer retornam para ele, beleza? Então é isso, galera, por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa o like se gostou do vídeo, deixa sua pergunta ou sua consideração aí se você discordou de alguma coisa, teve alguma dúvida e se inscreve no canal. Um abraço, até a próxima.